Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Olá, amigo, você que nos acompanha aqui neste canal. Eu sou William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui no nosso 19º vídeo sobre o Evangelho de Mateus. Vamos retornar a Mateus capítulo 5, 17 e 18 e vamos ver sobre as Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do Senhor: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte tema: como se formaram o Velho e o Novo Testamento. Então, eu quero começar com o Velho Testamento. Você sabe que o Velho Testamento ele foi escrito aproximadamente em 1000 anos, desde mais ou menos 1450 a.C. até aproximadamente aí, o ano 400 da era cristã. Antes de Cristo. 1000 anos, 1450 a.C. a 450 a.C., aproximadamente 1000 anos. E o Novo Testamento foi escrito nos 100 primeiros anos, de forma que, desde o escrito de Gênesis até o final em Apocalipse, nós temos uma cobertura aqui de aproximadamente, arredondamente, 1500 anos para que esses dois livros, essas duas partes, Velho e Novo Testamento, pudessem ser cumpridas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Um livro como a Bíblia, que foi escrito em 3 continentes, 3 idiomas, por aproximadamente 40 pessoas, qual a chance desse livro coincidir e encaixar-se? Qual? Muito baixa isso. Você vê se você consegue usar um livro de 20, 30 anos atrás, um livro didático de 5 anos atrás. Negativo. Tem atualizações, correções e muitas outras coisas. Agora, como que a Bíblia é escrita em lugares tão diferentes, idiomas tão diferentes, pessoas tão diferentes, e ele coincide um com o outro, se completa. O Velho com o Novo Testamento, os 66 livros da Bíblia. Como isso acontece? Então, eu queria que nós voltássemos ao Velho Testamento e para a gente ler alguns textos, para a gente explicar. Olha, o primeiro escritor da Bíblia foi Moisés. Ele é o escritor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. E quero dizer para você que o Velho Testamento tem 39 livros. Ele tem os livros da lei, os 5 livros de Moisés, depois 12 livros históricos, depois 5 livros poéticos ou de sabedoria e depois 17 livros proféticos. São os 39 livros. Como eu já disse, Moisés é o primeiro escritor da Bíblia. E eu diria para você o seguinte: à medida que a Bíblia foi sendo escrita por esses homens, esses escritos iam sendo colocados junto às autoridades religiosas, junto àqueles que ministravam o culto no Velho Testamento. Por exemplo, olha o que diz Deuteronômio 31, verso 24. E aconteceu, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor nosso Deus. Então Moisés escreveu a sua porção e ali deixou junto à arca do concerto. Quero ler agora um outro texto de Josué,
capítulo 24, versículo 26. Josué substitui Moisés, né, depois da morte deste. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então veja só, Moisés escreve os 5 primeiros livros, depois vem Josué, escreve o livro que leva o seu nome, depois nós temos uma referência importante em 1 Samuel 10, 25, que diz assim: e declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. De forma que o Velho Testamento, ele está sendo construído, sendo escrito e colocando junto ao altar do Senhor, onde os líderes judaicos de Israel, hebreus, eles organizavam esses escritos e os utilizavam para ensinar ao povo. Então, o Velho Testamento vai sendo escrito assim. Também os históricos são escritos assim. Também os poéticos são escritos assim. Eles vão sendo escritos e vão sendo imediatamente reconhecidos como inspirados por Deus e aceitos na comunidade judaica. Assim, a questão maior do Velho Testamento é acerca dos livros proféticos. Porque, veja só, Isaías foi aceito pelo povo, Jeremias, os outros profetas. Os livros proféticos é que são a questão. Alguns deles escrevem em período de paz, em que os reis, de certa forma, o reino estava tranquilo e esses livros iam sendo acrescidos. Mas existem livros proféticos, por exemplo, de Isaías, que foi perseguido, Jeremias, que quase foi morto, tudo isso, esses livros depois aparecem no cânon. A pergunta é assim, como é que esses livros foram aceitos se os seus escritores eram rejeitados? A resposta é uma só. À medida que esses livros iam se cumprindo, suas profecias se cumprindo, esses livros iam sendo aceitos. Por exemplo, Daniel, ele menciona lá no seu livro que, de acordo com que Jeremias tinha escrito que o cativeiro ia levar cerca de 70 anos, então estava se cumprindo as Escrituras. Aí o livro de Jeremias é acolhido. Mesma coisa o livro de Isaías e outros profetas. Então, é fácil entender os livros na época de Moisés, Josué, Samuel, os históricos de modo geral e também os de sabedoria. Mas os proféticos, como eles foram aceitos se vários dos seus profetas eram rejeitados? Na meu entendimento, então, esses livros, à medida que a história vai passando e que vão se cumprindo, as autoridades judaicas então vão reconhecendo, o povo de Israel vai abraçando e guardando esses livros com muito carinho e respeito, reconhecendo que eles foram inspirados por Deus. Assim, o Velho Testamento se forma. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre a formação do Novo Testamento. Espero você por lá, se Deus quiser.
assista, curta, comente, inscreva-se e compartilhe desse conteúdo. E que Deus a todos nós abençoe. Muito obrigado.